Abaixa o terço e senta, porque o que vem aí não tem amém que resolva. Você não clicou num canal de testemunho emocionante, onde o pastor chora no momento certo e o dízimo aparece logo depois. Não, você errou o culto. Aqui não tem tapinha nas costas, não tem promessa de bênção e não tem versículo arrancado do contexto para te fazer sentir especial. O que tem aqui é raiva. Raiva de quem sabe ler. Raiva de quem já viu esse show de segunda categoria vezes demais para fingir que é acidente. Esses caras não estão confusos, não estão interpretando errado por ingenuidade. Eles sabem exatamente o que estão fazendo e continuam fazendo porque funciona. Porque o rebanho aplaude. Porque o Pix não para. E sabe o que é mais revoltante? É que eles fazem isso com cara de mansidão, com voz mansa de culto quarta-feira à noite, enquanto distorcem texto, apagam contexto e chamam isso de revelação divina. Revelação divina, uma ova. É analfabetismo funcional com fundo musical. Hoje, a gente vai destrinchar esse mecanismo peça por peça, com precisão cirúrgica e zero paciência para eufemismo. Não é análise educada, não é debate cordial, é desmonte. Fica até o pós-vídeo, porque a gente vai deixar esse argumento sem dente, sem unhas e sem desculpa. Vai começar. O povo fica atrás de dons e acaba sendo até enganado por picareta. Tem um aqui agora. Tem um aqui no Rio de Janeiro, que ele dirige uma igreja e ele é separado da mulher, e a mulher dele dirige uma igreja na Baixada. Aí esse picareta, ok? Chega na igreja, ó, assim de gente, assim. Meus irmãos, é muita revelação. Hoje, tem muita revelação. Mas para eu começar a revelar, eu quero no mínimo 10 pessoas aqui com R$1.000. Aparece 30, 40. E um dia desse, e bota nas redes sociais, profecia pelo Facebook, profecia pelo Instagram, revelações pelo Zap Zap. Olha, tem tecnologia, tá contextualizado. E um dia desse, o camarada tá lá dando uma revelação. Você é de que igreja? Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu falei, miserável. Eu tô ensinando o crente a ser maduro, e tá lá o povo atrás de camarada engambelador. Tá lá atrás, minha gente. Gente criada aqui, gente que está acostumado com a palavra, mas sabe qual é o problema? Querem viver de momentos de experiência e não de vida com Deus. Você ouviu o que esse sem vergonha acabou de falar? Malafaia tem a pachorra de apontar o dedo para outro picareta no Rio de Janeiro, chamando-o de miserável por explorar a fé alheia, como se ele próprio não fosse o maior engenheiro de engambelação deste país. É o sujo falando do mal lavado, o mestre do estelionato espiritual criticando o aprendiz. Ele usa um caso real de exploração, a profecia via WhatsApp, para posicionar a sua própria instituição como um bastião de maturidade, quando, na verdade, ele apenas odeia a concorrência que não paga dízimo para a sua estrutura. O problema é que querem viver de momentos de experiência, não de vida com Deus. Diz o homem que construiu um império exatamente vendendo experiências, campanhas e promessas de prosperidade. Ele quer que o crente seja maduro, ou seja,
Que ele não caia na lábia do pequeno vigarista, mas que permaneça fiel à engrenagem do grande vigarista. É a lógica da máfia. A sua proteção é apenas uma forma de controle. Ele sabe que o povo é viciado no espetáculo. Ele condena o método do outro, mas o objetivo final, o controle sobre o bolso e a mente do fiel, é idêntico. É uma visão tosca, que trata a fé como uma commodity, onde o único pecado verdadeiro é desviar o lucro para o altar errado. Vamos continuar aqui para ver se sai algo de bom desses homens de Deus. Você que quer fazer um sacrifício com o Senhor teu Deus, mas é sacrifício que dói. Você está acostumado a dar esmola. Esmola que eu estou falando não é um valor, porque tem gente que dá R$1, mas é sacrifício. Sabe por quê? Porque é o que dói nele. Rapaz, o senhor acabou de receber a revelação, fez um concerto ali com Cristo e deu aliança, nem tinha pedido sacrifício. Por que ele fez voluntariamente, sem antes eu pedir? Porque eu duvido alguém tocado pelo Espírito Santo nem impelido a fazer sacrifício. Aí tem pastor que não tem 1% da intimidade que a gente tem que ensinar. Se o teu Deus não pede sacrifício, não é o mesmo Deus que o meu da Bíblia. E o teu Deus aí, tô vendo aí, teu Deus, pastor, que não expulsa demônio, que não cura enfermo, tô vendo. Pode reunir não é todos os teólogos que falam mal de mim, porque eu tenho muitos amigos que são bacharéis, mas tem teólogo que fala mal de mim, não tem? Bota tudinho num culto, faz um culto igual eu vou pregar em congresso, começa de manhã e faz à noite, me bota como último pregador. Eu vou pregar para o mesmo povo que você vai pregar, você vai ver demônios se manifestando. O diabo não tem medo do seu diploma, ele sabe mais a Bíblia do que você, teólogo. O diabo tem medo de unção e de autoridade. Pode ser analfabeto, mas se tiver temor, intimidade com Deus, bota os demônios para correr, que você que é letrado não coloca. Eu queria que você fizesse um sacrifício hoje, olha para mim, na ponta do altar, no mesmo altar que Deus faz milagre, com o número 7. Quanto? Não sei. Pastor, eu estou desempregado, eu estou numa prova, vou fazer uma oferta de R$7. Pastor, R$7 para mim não é sacrifício, eu não compro nem um McDonald's ali, eu vou dar uma oferta de R$77. Não, pastor, 77 ainda é pouco para mim, porque eu compro ali uma camisa, eu saio gastando com um amigo, eu pago bebida para os outros com esse valor. Não, eu vou dar 777, eu vou dar 107, eu vou dar 57, eu vou dar 7, eu não sei qual é o valor que você vai dar, mas o final tem que ser 7. Você pode dar R$1.000, vai ser 1.007. Você podia ofertar 100 mil, não é 100 mil, é 100.007. Pastor, eu sou uma criança, 7 centavos. Mas hoje eu queria que todo mundo sacrificasse dentro desse altar e da atmosfera sobrenatural que aconteceu. Se você tem dúvida que Deus está aqui, nem faça, porque é loucura. Você, acho que até cego vê que Deus está aqui. Até quem é ímpio sente a presença de Deus aqui. E eu sei que você talvez é da IPTM há muito tempo, olha para mim, muito tempo da IPTM, e você já se acostumou e você fala, não, eu não vou. Cada culto é uma oportunidade, cada culto é um culto. Você já fez voto ano passado? Já recebeu a vitória e o milagre. Hoje é hoje, agora é agora. E você que quer fazer esse voto, eu queria que você entregasse aqui na mão do obreiro e subisse no altar. E subisse no altar. Você vai entregar aí na mão do obreiro e vai subir esse altar aqui, e eu quero orar por você. 7 sacerdotes, 7 trombetas, vai acontecer algo muito forte. Quem estava em guerra era eu. Você ouviu o que esse sujeito acabou de falar? Esse tal de sacrifício que dói é a peça de teatro mais bem ensaiada do mercado da fé. Ele tem a audácia de dizer que se o seu Deus não pede sacrifício, não é o Deus da Bíblia. Que Deus é esse que se alimenta de miséria alheia? É o Deus da ganância, personificado nesse palco, onde a unção é medida pelo número 7 e pela quantidade de zeros no cheque. Ele ataca teólogos, diz que o diabo não tem medo de diploma. E tem razão, o diabo não existe. Mas a burrice organizada que ele promove é bem real e lucrativa. Ele manipula a plateia com números, misturando R$7, 77,777, como se o destino de um ser humano fosse um sorteio de loteria divina. Onde está a dignidade humana aqui? Está sendo triturada em nome de uma atmosfera sobrenatural, que serve apenas para esvaziar o bolso de quem já não tem nada. É a estratégia de transformar o desespero em oferta. Ele diz que quem tem dúvida, nem faça, garantindo assim que apenas os vulneráveis, desesperados por um milagre,
Entrem no jogo. É desprezível. Ele chama de altar. Nós chamamos de balcão de negócios. Vamos continuar aqui para ver se sai algo de bom desses homens de Deus. A maior oferta era igual a 100 pratas de hoje. Depois chegou o tempo de fazer campanha que a maior oferta era 1.000 conto. Apareceu um irmão que deu R$1.000. Uau! R$1.000. Hoje nós já estamos em outro nível. E glória a Deus por isso. E Deus vai levar muita gente aqui a nível muito maiores do que você está. Então eu coloco aqui como sugestão. Olha o nível que nós chegamos. Isso aqui para toda a DEVEC. Coloca aqui na tela, por favor. Uma semente de honra por um milagre. Eu ainda não recebi não. Numa campanha dessa eu ainda não recebi uma oferta acima de 1 milhão. Já recebi aqui na campanha oferta acima de 500 mil. Já membro dessa igreja deu. Nós já batemos nisso aqui. E isso aqui que eu estou mostrando é porque é possível acontecer. Porque eu sei que tem gente aqui na DEVEC que é possível para entrar em todas essas campanhas. Eu dou só uma sugestão. E cada um entra no nível do que é o seu melhor. 10 irmãos com uma oferta entre 100 mil e 499 mil, 10 entre 50 e 99 mil, 20 entre 20 mil e 49 mil, 40 entre 10 mil e 19 mil, 80 entre 5 mil e 9.900, 200 entre 2 mil e 4.900, 1.000 entre 1.000 e 1.990, ali está o número para corrigir, 2.000 entre 500 e 900, 10 mil pessoas entre 100 e 490, e eu sempre coloco isso aqui: todos que querem ou todos que desejam ofertar. Porque eu já tive campanha que eu fiz e que talvez algo que não valia nada para os outros era o meu melhor. E eu não quero impedir a bênção de Deus para você, como se Deus tivesse um valor teto. Olha, é acima de 100, abaixo já era. Não tem milagre para você. E muitas vezes alguém dá uma oferta de 20, de 50 reais, que vale mais do que alguém que dá 10 mil. Porque Deus sabe da tua condição. Eu só peço isso para você. Não obrigo ninguém a participar de campanha. Eu só ensino e desafio. Olha ele aí de novo, minha gente. Você ouviu o que esse sem vergonha acabou de falar? Agora ele sai da retórica de pastor maduro para se tornar um gerente de metas corporativas, expondo em um telão o valor de campanhas que passam de R$500 mil. É a desumanização total do crente, que vira apenas um número em uma tabela de arrecadação. Ele usa a desculpa de sugestão de semente para disfarçar o que é, na prática, uma extorsão baseada na promessa de milagres. Ele fala com naturalidade sobre ofertas de 500 mil, 100 mil, como se estivesse fechando um contrato de compra e venda de lotes no céu. E o detalhe: eu não obrigo ninguém a participar, eu só desafio. O desafio é o medo do inferno. É a promessa de que sem a semente, a porta se fecha. Ele diz que Deus não tem valor teto, mas o seu telão tem, e é bem alto. Isso não é religião. É gestão de risco financeiro travestida de fé. Ele sabe que a culpa é o motor mais potente para abrir carteiras. É uma visão tosca e puramente materialista da vida, onde a salvação é proporcional ao investimento. Vamos continuar aqui para ver se sai algo de bom desses homens de Deus. Você não vai dar mais aquela oferta de R$2. Eu recebi uma ordem, eu ouvi Deus falar aqui no meu ouvido agora. Fala para o povo trocar a oferta. Porque o negócio vai ser mais rápido do que eles pensam. Pastor, não tenho cédula. Tem maquininha de cartão, tem QR Code. O fogo não apagou ainda. Tem fogo aqui. Até na oferta tem unção. Até na oferta tem unção. Você vai pegar uma oferta de 100, uma oferta de 50, uma oferta de 10, uma oferta de 20. Eu quero fazer o seguinte: aproveitar os pastores que estão aqui comigo. Você que vai trazer uma oferta, não oferta de 2, mas oferta de 50, oferta de 100, sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero te ungir, junto com os pastores, correndo, por causa da hora o pastor já está na casa. Você que vai dar uma oferta diferente hoje. Eu recebi uma ordem aqui. O Senhor falou que Henrique, chama, que
Quem vai ofertar 50, quem vai ofertar 100, 20. Vem aqui correndo, correndo, correndo. Correndo que a hora não espera mais. Isso. Enquanto eles vêm, os pastores podem descer com a unção. Que eu vou fazer uma oração. Você que está na tua casa, abaixo do vídeo está o Pix da igreja. Você vai fazer uma oferta especial. Não é oferta de 2, é oferta de 150 e 20. Vem aqui correndo. Os pastores vão ungir o... Você ouviu o que esse outro picareta acabou de falar? Eu recebi uma ordem. Eu vi Deus falar aqui no meu ouvido agora. A audácia de colocar Deus como um operador de telemarketing é o ápice da decadência moral. Ele nem se dá ao trabalho de disfarçar. Quer o Pix, quer a maquininha de cartão, quer o QR Code, porque a hora não espera. É o desespero da instituição em coletar dinheiro antes que a plateia desperte do transe. Ele manda os pastores ungirem, não os fiéis, mas as ofertas. Até na oferta tem unção, ele diz, criando uma mistificação sobre o dinheiro para torná-lo sagrado e impossível de ser questionado. É a mercantilização da fé no seu estado mais bruto e agressivo. Ele apressa a plateia, vem correndo, porque se o crente parar para pensar por 5 segundos, a ficha cai e o dinheiro fica no bolso. É o abuso total da confiança de pessoas que estão ali buscando esperança e recebendo uma máquina de cartão na cara. E o mais revoltante de tudo é que isso não é exceção. Não é um deslize isolado de um charlatão sem noção. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. A urgência é calculada. O transe é induzido. A culpa é plantada com antecedência. E o QR Code aparece no momento exato em que a resistência emocional está no ponto mais baixo. Não é fé, é engenharia de extração. Ele sabe que pessoas em desespero não checam, não questionam, não pedem recibo. Elas apenas obedecem porque foram condicionadas a acreditar que a desobediência tem um custo sobrenatural. E esse custo, convenientemente, é sempre medido em reais. Deus fala no ouvido dele, mas curiosamente só fala sobre transferências bancárias e metas de arrecadação. Que Deus mais focado em finanças. Que revelação mais oportuna. Que coincidência mais lucrativa. Isso não é espiritualidade. Isso é uma estrutura de poder que usa o sagrado como escudo e o medo como combustível. E enquanto a plateia corre com o celular na mão para fazer o Pix, alguém do outro lado está contando o dinheiro com a maior calma do mundo. Vamos continuar aqui para ver se sai algo de bom desses homens de Deus. E para isso, preste bastante atenção. Para isto, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai... Aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Você que vai dizer, mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa tá feia pro meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano.
Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok, R$30, R$180 você tem de abril a dezembro para você plantar. Esses R$180 vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Ah não, mais uma vez esse cara, não aguento ouvir a voz dele. Mas vamos lá. Você ouviu o que esse sem vergonha acabou de falar? Agora ele ensina como dividir o aluguel e o orçamento doméstico do fiel para garantir que a semente da casa própria seja plantada. Ele entra na vida financeira de cada um com uma frieza cirúrgica, instruindo sobre como dar 30% do que se ganha, ou de um biscate recebido, para o projeto de construção do templo. É a estratégia de garantir que, mesmo na escassez, a instituição tenha a sua fatia garantida. Ele transforma a necessidade básica de uma moradia em uma ferramenta de arrecadação de longo prazo. O crente, morando de favor ou desempregado, é instruído a fazer contas matemáticas para entregar o que não tem. Isso não é pastoreio. É exploração financeira estruturada sob a forma de plano de Deus. E o que mais revolta é a linguagem que ele usa para fazer isso. Não é linguagem de extorsão. É linguagem de cuidado, de orientação, de pai que quer o bem do filho. Ele fala suave, fala devagar, fala com aquela calma de quem está fazendo um favor. Enquanto isso, está destrinchando o salário mínimo de uma pessoa que mora de favor na casa da sogra e chamando isso de planejamento espiritual. É perverso na medida exata em que é sofisticado, porque o charlatão que grita é fácil de identificar. O que fala baixinho e sorri é o perigo real. Esse aqui aprendeu que a exploração funciona melhor quando tem cara de acolhimento. Então ele senta, explica, divide em parcelas, monta a planilha do sacrifício e entrega tudo embrulhado numa promessa de casa própria que Deus vai providenciar. Deus vai providenciar, mas o dinheiro vai para a obra do templo agora. Essa é a lógica. O fiel fica sem o aluguel, sem a reserva, sem o biscate, e fica também com a culpa se o milagre não vier. Porque com certeza foi ele que não teve fé suficiente. É uma armadilha sem saída, construída com versículo, sorriso e PowerPoint. É uma visão de vida tosca, onde a esperança é uma dívida que o fiel assume com a instituição, na esperança de um milagre que nunca tem garantia de entrega. Vamos continuar aqui para ver se sai algo de bom desses homens de Deus. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar assim, pô. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tá abrindo assim? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. É agora. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, usa essa palavra, então joga-nos fora aí, gente. Tá, acaba a Bíblia. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Você ouviu o que esse sem vergonha acabou de falar? Estamos diante de uma aula de como roubar, dada por quem se tornou o rosto desse mercado. Você tem que chegar e falar: olha, pessoal, se quiser ajudar, bem. Se não quiser,
que se dane. Ele ensina a manter o cinismo como arma de autoridade, a ser o super-herói do povo para que o povo confie e entregue tudo. Essa gravação de décadas atrás mostra que nada mudou. O método é o mesmo, o desdém pelo fiel é o mesmo, a estratégia de exploração é a mesma. Ele admite, sem filtro, que a televisão e o show são as ferramentas para acabar com a Bíblia e colocar a autoridade no homem, no bispo, na imagem. É a confissão de um manipulador que sabe exatamente o que está fazendo e tem orgulho disso. E isso é o que separa esse caso de todos os outros que a gente já analisou aqui. Os outros fingem acreditar no que pregam. Esse aqui nem finge. Esse aqui ri. Esse aqui ensina o método com a naturalidade de quem está numa aula de vendas, porque é exatamente isso que é. Não tem Deus nessa sala, não tem fé nessa conversa, não tem espiritualidade nesse discurso. Tem técnica, tem estratégia, tem mapeamento de vulnerabilidade humana e tem um plano para monetizar cada uma delas. Ele sabe que o show hipnotiza, sabe que a imagem substitui o argumento, sabe que quando você coloca um homem num palco grande o suficiente, com luz suficiente e música suficiente, a plateia para de pensar e começa a obedecer. E ele construiu um império inteiro em cima dessa observação. Décadas depois, o império está de pé. O método está funcionando. E os fiéis continuam entregando o que não têm para um sistema que os trata, nas palavras do próprio fundador, com um que se dane. Isso não é religião que deu errado. Isso é um projeto que deu certo exatamente como foi planejado. É a quebra total da fantasia de que ali existe espiritualidade. Existe apenas uma tática de guerra para tomar o que é do povo. Vamos continuar aqui para ver se sai algo de bom desses homens de Deus. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. E os demais que venham investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% do salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus o dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus. Devolver. Você quer investir, é a oferta. Investimento é a oferta. Você não está investindo no dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você pensa ali, bate no peito, eu dei tanto de dízimo. Você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10. Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição não faz amaldiçoado. Tá? Ele não está pedindo, não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido. Né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu, não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando. Aí você está investindo. Aí você está investindo. Então esse mês, principalmente, até o último dia desse mês, estou chamando empresários, comerciantes, lojistas, que façam investimento de 10 mil, de 5,
de 2, de 1.000, de 500, de 300, 200, de 100. E todo o povo, né, a massa, vem investir a do carnezinho aqui. Isso aí é investimento, isso aí é uma oferta que você está dando. Tá? E devolver o dízimo fielmente, tá bom? Você ouviu o que esse outro mercenário acabou de falar? A arrogância de exigir o dízimo não como uma oferta, mas como uma lei, como uma dívida que você não pode tocar sob risco de maldição. Deus não pede, Ele exige, Ele brada, transformando o Criador do universo em um cobrador de impostos que ameaça fechar as portas da sua vida caso você não entregue os seus 10%. É o medo operando no nível mais baixo, associando a saúde e a paz do crente ao pagamento de uma conta. Ele chama a oferta de investimento e o dízimo de devolução, jogando com as palavras para garantir que nada escape da arrecadação. É um discurso de dominação, onde ele se coloca como o representante da lei divina na terra, pronto para punir quem ousa mexer no seu dízimo. É uma visão tosca da existência, que reduz a vida humana a um cálculo constante entre o pecado e o lucro. Venha pra mim agora! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Money come here! Dinheiro! No final, o outro charlatão grita: dinheiro venha, e o povo entrega. A realidade é que o único que enriquece aqui é quem domina o púlpito. O que acabamos de assistir não é apenas um conjunto de falcatruas. É um retrato de como a humanidade prefere o conforto de uma corrente à angústia da liberdade. Como bem pontuou Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre, mas essa liberdade exige uma responsabilidade que a maioria prefere terceirizar para um Deus que convenientemente possui representantes autorizados a cobrar taxas. Esses homens de Deus são apenas os carcereiros de um sistema que explora a finitude humana. Eles lucram com a morte, com a doença e com a esperança, porque sabem que o ser humano, frente ao silêncio do universo, treme. Mas o que eles chamam de fé é, na verdade, uma forma de sequestro intelectual. Como diria Bertrand Russell, a religião é um subproduto do medo, e esses pastores são os arquitetos desse medo. Ao desmascarar esse circo, não estamos apenas refutando pontos teológicos, estamos reivindicando a nossa soberania. A vida não tem propósito pré-determinado, não existe dízimo que compre o destino, e não existe unção que supere a coragem de encarar a realidade como ela é, nua, crua e sem o conforto de uma mentira milenar. O massacre intelectual é apenas o início. O fim acontece quando você entende que a caneta da sua história está na sua mão e não no envelope do pastor. Até o próximo massacre.